Boa tarde. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e o pleno conhecimento da sua vontade vos sejam multiplicados, é o que eu desejo. É um prazer imensurável estar aqui podendo compartilhar de tais maravilhas, de irmãos que têm falado das maravilhas do Senhor Jesus. E eu gostaria, nesta oportunidade, de dizer para você, estamos aqui para olhar para Jesus. Estamos aqui para falar de Jesus. Estamos aqui para meditar nas Escrituras Sagradas e aprender o que o nosso Senhor e Salvador tem para nos ensinar. É um momento especial para cada um de nós aqui. Sei que você mobilizou suas forças, juntou dinheiro para poder estar aqui nesses 2 dias. E com certeza, para que o Senhor seja glorificado e nada mais. Para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, entendendo que o nosso Senhor e Salvador é único. E é somente Jesus que nos levará aos céus. E mais ninguém. Muito interessante que os palestrantes falaram muitas coisas que eu havia preparado, mas tenho certeza que os que vão falar também, na frente, depois de mim, vão estar falando de coisas aqui também que eu havia preparado. Mas uma das coisas eu consegui perceber, é o que o Senhor quer que nós venhamos ouvir. É o que o Senhor quer que nós venhamos aprender. Aprender sobre o nosso Senhor Jesus e nada mais. Aprender que você está aqui porque você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Porque Ele quis assim. Aprender que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou e se humilhou para vir habitar aqui como homem e sentir os sentimentos que eu e você temos no nosso coração. Para sentir verdadeiramente o que é o amor de homem para homem, olhando uns para os outros, porque foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus se destituiu do trono da glória para descer aqui e habitar no nosso meio, sendo Ele o Criador de todas as coisas, e dentre elas, você e eu. Quando Deus lá no céu criou o homem, Ele viu que isso era muito bom. Mas posteriormente Deus viu que o homem estava se corrompendo de tal forma, que estava ficando mal de tal forma, que ele precisava mudar. Ele precisava mudar o coração do homem. E só havia uma maneira, só havia um meio para Deus mudar o coração do homem. Era enviando Jesus, que é o versículo que nós vamos meditar aqui em João, capítulo 3, Evangelho, versículo 16. Porque Deus amou o homem, ou o mundo, de tal maneira que lhe deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabem, eu fico imaginando Deus no céu, olhando a sua criação perfeita, que é o homem, se corrompendo, e se compadeceu a tal ponto, porque Ele não nos criou para sermos seres corrompidos, mas sim para sermos seres eternos como Ele. E Deus tomou a decisão de vir aqui habitar e sofrer, se compadecer daquelas pessoas que estavam carentes, sofrendo, doentes, paralíticos, coxos, aleijados, menosprezados pelo Império Romano. E Jesus vem na forma de homem para nos trazer a salvação, para trazer esperança onde não havia mais esperança, para salvar e curar pessoas. Sabe, muitas vezes eu fico analisando os evangelhos e vejo algumas curas, algumas maravilhas que Jesus fez, mas sabe que as curas não eram físicas, irmãos. As curas eram da alma. Porque quando Jesus curava as pessoas, Ele dizia para elas assim: olha, vá, os teus pecados estão perdoados e não peques mais. Jesus, quando estava curando pessoas e fazendo o bem, porque não há bem maior do que esse, o próprio Deus, assumindo a forma de homem e vindo aqui habitar entre os homens, trazendo a esperança da salvação. Trazendo a esperança para entrarmos no céu, porque o céu existe, o céu é verdadeiro. Não existe nada que possa mensurar estas coisas, a não ser o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos faz sentir essas coisas. Sabe, se você quiser sentir a presença do Senhor, se você quiser ver Jesus, olha para o teu irmão aí do teu lado.
Aqui nós estamos revestidos de Cristo. Aqui nós estamos sendo ministros e bons despenseiros, que estamos aprendendo mais e mais sobre o Senhor. E eu quero frisar um ponto. Pegar aqui 2 exemplos dentro das Escrituras. Um deles, uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Imagine alguém jorrando sangue, perdendo sangue. Sangue para nós é o quê, irmãos? É vida. Uma pessoa que há 12 anos estava perdendo a sua vida aos poucos. Estava sofrendo. Imagine que essa mulher não tinha mais esperanças. Mas um dia, Jesus entrou na cidade onde ela morava. E no meio de uma multidão que afluía, e não deixava nem que Jesus chegasse próximo, aquela mulher entra no meio daquelas pessoas. E entra no meio de uma multidão, uma mulher sofrendo, fraca, e tinha esperança de ser curada. Mas mal sabia aquela mulher que ela seria curada a alma. Mal sabia aquela mulher que ela ganharia a salvação da sua alma. Da mesma forma que o homem paralítico há 40 anos, esperando um dia poder andar, e Jesus chega naquela cidade. Sabe, tem coisas que nós às vezes começamos a olhar para o lado e pensando assim, tanto tempo passa e as coisas não acontecem, não é assim? Eu estou esperando isso acontecer, eu gostaria que isso acontecesse, mas o tempo não passa. Imagine que essas pessoas estavam esperando e Jesus veio. Agora, todos esses exemplos, todas essas coisas foram feitas para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E num belo dia, num diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus se apresenta junto com eles, lá em Mateus capítulo 15, acompanhe comigo, por favor. Mateus capítulo 16, por favor. Sabe, quando nós vemos Jesus chamando aqueles apóstolos, aqueles homens, nós vemos Jesus convocando os 12, aqueles homens precisavam de cura. Eram homens comuns como nós. Homens que trabalhavam para o seu sustento. Homens que estavam na luta do dia a dia. Mas eles precisavam de algo. E algo que viria do céu. Eles precisavam de encontrar com Jesus. E quando Jesus os chama, Jesus os chama, convida-os para andar com Ele, para ir com Ele. E aqueles homens tomam a decisão, e um deles é Pedro. E Pedro largou o que estava fazendo e seguiu o nosso Senhor. Mas interessante que aqui, em Mateus capítulo 16, há um diálogo. Há uma conversa. E imagine que Pedro era um homem que tinha instruções judaicas. E ele sabia que o Messias um dia viria. Então havia uma promessa feita que até então não havia se cumprido e que o tempo se passava. E ele sabia que essa promessa era a promessa da salvação, do Salvador, do Messias, do enviado, mas aquilo nunca vinha, estava demorando. Mas um dia, o Senhor Jesus veio. E aqui, nesse diálogo entre Pedro e Jesus, em Mateus capítulo 16, sabe, eu quero frisar bem que esse é o bem que Deus fez para a humanidade eternamente. Esse é o bem que Deus nos trouxe para nós entendermos e termos a convicção de que essas coisas aqui são passageiras. Que o tempo aqui acelera cada dia mais, porque o céu se aproxima cada vez mais daqueles que hão de herdar a salvação. Sabe, muitas vezes nós ficamos tateando de um lado para outro, achando que é tão difícil servir ao Senhor. Sofremos tanto, mas nada é comparável ao que está por vir. Precisamos entender que mesmo com todas as dificuldades que eu e você temos, o bem maior o Senhor já fez por nós. Sabe, o bem maior o Senhor fez por nós lá na cruz. Lá na cruz. Quando Ele entregou a sua vida. Quando Ele tirou de cima de nós o peso do pecado, a condenação eterna, a escravidão do pecado. E esse foi o bem. E interessante que Pedro aqui
Diz assim, chegando Pedro, Mateus capítulo 16, versículos 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Um João Batista, citado aqui, muito bem pelo nosso irmão Alex, Deus te abençoe. Outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador, tu és o enviado, o Filho do Deus vivo. E Jesus, naquele diálogo, diz para ele assim: Pedro, não foi sangue e carne que tu revelastes, mas o meu Pai que está nos céus, esse sim o revelaste. Sabe que essa mensagem é que nós devemos levar para as pessoas. Brian estava falando sobre atravessar a rua, pregar o evangelho para o seu vizinho. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas vale a pena. Sabe, precisamos pensar como Jesus fazendo bem. Quando Jesus curou aquela hemorragia daquela mulher, ele estava fazendo bem. Quando ele trouxe a salvação para ela, ele estava fazendo bem. Quando ele curou todos os enfermos, trazia os enfermos de todas as regiões da Galileia, pessoas que estavam com lepra, coxos, paralíticos, porque eles sabiam que Jesus tinha recebido toda a autoridade no céu e na terra. Eles sabiam que Jesus era o Filho do Deus vivo. E é esse Jesus que nós precisamos nos revestir dele e continuar esta caminhada. Quando o irmão estava fazendo a minha apresentação, eu estava dizendo assim: há 18 anos eu me converti, mas é interessante que eu estava conversando antes com alguns irmãos e disse que há 11 anos a minha irmã estava pregando o evangelho para mim. Mas eu não sabia. E ela veio a se casar com quem é meu cunhado hoje, que continuaram pregando o evangelho para mim. Mas eu não sabia a grandiosidade desse evangelho. Eu não sabia quão bondade, quão grande era o amor de Cristo por mim e pela minha família. Assim você, que está aqui hoje, está podendo perceber e sentir como Deus te ama. Como Jesus te ama. Como Jesus quer salvar vidas onde você mora. Como Jesus quer salvar o seu vizinho. Como Jesus quer salvar os seus familiares. Às vezes você acha que teu pai, tua mãe, teu irmão não estão flexibilizando, não estão sentindo a mensagem da cruz, mas o Senhor está trabalhando naquele coração com o teu testemunho, com as tuas palavras, com as suas atitudes. E você fazendo assim, está sendo como Cristo fazendo bem. E hoje, muitas vezes nós achamos que as curas das enfermidades são essas operações miraculosas, entre aspas, que estão acontecendo aí. Tudo é mentira. Porque a cura hoje é da alma. Apenas da alma. Esse corpo físico, obviamente, que habita o espírito, precisamos conservar, mas ele é perecível. Ele vai apodrecer um dia. Mas a nossa alma, sim, esta durará para a eternidade com o Senhor. Esse evangelho é que nós devemos levar para as pessoas, o evangelho puro de Jesus. Um evangelho que leva salvação, que leva esperança. Não um evangelho que leva prosperidade, não que eu seja contra a prosperidade. Não um evangelho que leva curas externas, curas de doenças e tudo mais, mas um evangelho que salva a alma. Um evangelho que restaura a vida. Um evangelho que traz paz para o espírito. Que traz esperança de que é uma vida muito melhor. Um evangelho que diz que a minha geração e a sua geração será abençoada pelo Senhor. Sabe, as curas que Jesus fez, João relata essas coisas e fala assim: olha, tudo isso foi feito para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não há mais nada, não há mais necessidade, porque ele disse, ele fez muito mais coisas. Eu não preciso nem relatar, porque o mundo não caberia tais maravilhas que o Senhor fez. Mas a maior maravilha é a salvação da alma. Durante 15 anos, nós estivemos aqui,
E tem muitas pessoas aqui que eu não havia visto. E tem muitos que não estão aqui e que eu sei que estão servindo a igreja, mas tem muitos que ficaram no meio do caminho, creio eu. Mas sabem por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. Da mesma forma que nós, que trabalhamos para o reino, que queremos levar o evangelho adiante, devemos olhar para essas almas que estão perdidas lá no mundo. Devemos levar a cura que Jesus traz espiritual. Devemos fazer o bem para essas pessoas. Parece que fazer o bem é ajudar um cego a atravessar uma rua, não é isso? Parece que fazer o bem é dar um prato de comida apenas para quem está com fome. Não, fazer o bem excede muito mais do que isso. Fazer o bem quer dizer, além dessas coisas, primeiramente anuncie Jesus, o Salvador. Primeiramente, fale do Senhor para as pessoas, porque é isso que o Senhor quer. Por onde quer que vá, ide e pregai o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Sabe, muitas vezes nós podemos pecar, sim. Vamos falhar, sim. Mas precisamos pedir perdão ao nosso Senhor. Precisamos pedir que Ele nos use como uma ferramenta útil na sua mão, para que através desta palavra, através deste corpo, o Senhor seja glorificado e através desta voz que nós temos, o Evangelho seja anunciado a todas as nações. A nossa esperança não se confunde, porque o maior bem o Senhor já fez por nós. Nos trouxe a verdade, nos trouxe o livramento, nos perdoou, tirou de nós a condenação e nos deu acesso aos céus. Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. E é esse nome que deve ser pregado. O nome de Jesus. Um evangelho que multiplica e multiplica e multiplica. Sabe, eu fico imaginando esses irmãos que chegaram aqui há anos e anos atrás, trazendo esse evangelho para o Brasil. E hoje de manhã nós estávamos ali tomando um café e foi chegando gente, e depois viemos para aqui, e eu comecei a observar quantas pessoas vieram chegando, e aí eu fico imaginando, aquelas famílias que chegaram aqui no Brasil, iniciando as boas novas aqui. Vendo a sementeira multiplicar, vendo a seara crescendo. Sabem por quê? Porque Jesus é o maior multiplicador de discípulos. Porque Jesus, lá nos dias em que Ele habitou aqui, Ele deu início a essa multiplicação de discípulos. Jesus, quando chamou os 12, Ele estava fazendo bem a eles. Ele estava curando as enfermidades espirituais deles. Estava trazendo para eles a esperança que não estava longe dos olhos deles. E aqueles homens deram a vida pela igreja. Você também está dando a vida pela igreja. Porque quando você está trabalhando para o reino, você está fazendo discípulos, você está fazendo bem e curando almas. Você está levando esse poder de cura. E é para isso que o Senhor está nos chamando. Migremos agora para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Os papéis caíram. Mateus capítulo 28, versículos de 16 em diante. Nós precisamos olhar para Cristo como Cristo é. Nós vimos aqui os profetas anunciando Jesus. Nós vimos Jesus sendo o Senhor de todos. Nós vimos João Batista dizendo assim, olha, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós vimos aqui Jesus ungido e o Espírito Santo com poder e glória. E nós vemos aqui Jesus com toda a autoridade para salvar almas.
Nós vemos Jesus aqui, mostrando para aqueles homens que o seguiam, dizendo assim, olha, mesmo assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mas isso não me importa. Em outras palavras, importa que as pessoas sejam salvas. Por isso vão e pregam o evangelho com essa autoridade. Porque esse evangelho é o poder de Deus para salvar e mais nada. Quando nós falamos de salvação, fica um campo muito vasto, apenas quando citamos, você deve lutar para ser salvo. Salvo de quê? Salvo por quê? As pessoas querem saber disso. E quando elas ficam sabendo destas perguntas, elas entendem que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E aqui em Mateus 28, versículo 16 diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns divulgaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Para quê? Para curar enfermos? Ele já tinha feito tudo isso. Para quê? Para dizer para vocês, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O poder de salvar, o poder de curar almas, o poder de fazer o bem, levando a salvação eterna para as pessoas que estão perecendo nesse mundo que está se desmantelando. O poder de anunciar as boas notícias. Quando as boas notícias chegam, chega a alegria. O poder de resgatar as pessoas para um reino que jamais será destruído. Um reino que jamais será dividido. Um reino que perpetuará para sempre. O poder de salvar almas para este reino. É o que Jesus nos chama. Pregar esse evangelho. Esse evangelho que salva. Pregar esse Jesus que salva as vidas. Que restaura famílias que estão destruídas. Pregar esse Jesus que diz, se você me seguir e me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. E esses homens que chegaram aqui há muitos anos atrás acreditaram nessa promessa. E estão vendo o fruto dela. Imagino eu a alegria, a felicidade que vocês têm no coração de ver tantas almas que foram resgatadas para esse reino. De ver tantas pessoas que ouviram falar do Senhor, do Salvador, que é o nome que está acima de todo o nome, Jesus. De ver tantas pessoas aqui, como o irmão citou, não vou lavar minhas mãos, eu vou fazer visitas. De crer no poder de Deus, olha, eu venho porque o Senhor está me chamando. E Ele vai arrumar um jeito para me voltar. O irmão citou aqui, né? Ele trouxe o irmão trouxe uma latinha de cera e uma latinha de massa de polir para limpar um carro e arrumar um dinheiro para voltar, mas é verdade. Dentro do reino de Deus, não é de outra forma. São aqueles que se esforçam, é que se apoderam desse reino. São aqueles que lutam, mas que lutam pela cruz, que lutam pelo evangelho da salvação. São aqueles que têm vontade, sabe, que têm vontade de ver a sua família servindo ao Senhor. Há bem maior que eu possa fazer para minha família do que anunciar o evangelho para ela? Não há. Há bem maior que eu possa trazer para minha família do que deixar essa herança incorruptível, inacessível. Há bem maior que eu possa fazer para o meu pai em carne e minha mãe do que anunciar as boas novas para eles. A minha mãe, graças a Deus, já se converteu, meu pai está um pouco duro, mas eu creio no poder de Deus. Há bem maior do que eu posso fazer que anunciar o evangelho para as minhas filhas, que foram citadas aqui, uma de 9 e uma de 11 anos. Eu vejo a delícia de sentir, de perceber essas coisas nos olhos dos irmãos quando os filhos deles se convertem. Nós estamos vivendo isso na igreja de Itapuã. Os filhos dos meus irmãos estão se convertendo.
Não há bem maior do que esse. Não há. Não há bem maior que leva o homem a lugar nenhum, a não ser para o céu. Não vamos nos preocupar com o que o mundo religioso faz, mas vamos nos preocupar com as almas que estão perecendo. Vamos nos preocupar com as almas que querem ser salvas. Continue sempre olhando para Cristo. Esta é a vontade do nosso Senhor. Este é Jesus, o Jesus verdadeiro. O Jesus que foi revelado a Pedro, não por homem nem carne, mas pelo próprio Deus, o Filho do Deus vivo. O Jesus que foi anunciado a todas as regiões da Galileia e depois de Cafarnaum, chegando até aqui. Jesus que salva. E fazendo assim, com certeza, vamos estar cumprindo a vontade do nosso Pai. Fazendo assim, com certeza, vamos ter cada dia mais vontade de viver para pregar as boas novas. Não vai ter problema. Não vai ter dificuldade. Não vai ter obstáculos. Se as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, e se as muralhas de Jericó foram destruídas, imagine nós que calçamos o Evangelho da paz. Esse é o poder de Deus. O poder que salva, que constrói, que traz paz para as famílias, que nos faz pensar, que nos faz reconhecer a nossa dependência do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe todos esses homens que estão aqui e as igrejas aqui representadas. E lembre-se que nós estamos aqui para pregar unicamente Jesus e mais ninguém. E quando nós pregamos Jesus, o coração das pessoas inflama. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, ardia o coração. O coração enche de vontade de conhecer Jesus. Quando nós pregamos Jesus, os olhos das pessoas enchem de lágrimas, porque a palavra tem poder. E esse Evangelho é que é poderoso para salvar.